Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, voltamos agora com mais uma vez o programa Minha Vida é Bem. Como eu sempre digo, esse é um programa que não é proselitista, é um programa feito especialmente para meus filhos, a Gabriela Dudan, Gabriel Kalev, a Ariela e o Eliav Hassid, que está aqui do nosso lado. É um programa que é para falar somente sobre Torá e Mitzvot, e Parashá da semana, não é proselitista, mas qualquer pessoa que esteja assistindo ele querer se beneficiar, fique à vontade, tá bom? Parashá da semana é Parashá Vairá, a gente gravou uma única vez, a gente está voltando agora gravando, depois de 5 anos quase. A primeira vez que eu gravei, o Eliav tinha acabado de nascer e agora ele está aqui do nosso lado. Então vamos lá, agora ele está com 5 anos. Vamos continuar vamos falar sobre a quarta e quinta e sexta aliá. A quarta aliá fala sobre o seguinte: falou Hashem a Moshe e Arão dizendo: quando vos falar ao faraó dizendo, apresentai algum milagre, dirás a Arão, quer dizer, quem fez o milagre da cobra? Arão. E ele também estendeu o cajado para virar o negócio de sangue. Tá, o rio Nilo em sangue, água em sangue. Toma a tua vara e joga diante do faraó para que se torne em serpente. Por que serpente? Poderia ter se tornado, sei lá, um caranguejo, poderia ter se tornado, sei lá, uma barata. Por que foi uma serpente? Ou um centopeia. Por quê? Hashem escolheu justamente uma serpente. Qual o motivo? Sabe qual? Os nossos sábios dizem o seguinte, que a cobra foi usada para comparar o faraó justamente com a cobra do Jardim do Éden. Daqui falou de forma arrogante, dizendo que vocês serão como Deus, etc. Então, na realidade, ele estava sendo como uma cobra. E também porque ele falava que ele era... Pois é, querendo dizer que ele era Deus, que ele era todo-poderoso. Mas então, Deus não morre. Então, enfim, né? E ele fazia as necessidades dele escondida, né? Número 1, número 2, escondido, porque se ele é Deus, para que ele vai fazer número 1, número 2, né? Então, vamos embora lá. Então, e vieram então Moshe e Arão e fizeram assim como ordenou Hashem, jogou Arão a sua vara, foi Arão que jogou. Às vezes a gente está assistindo alguns desenhos aqui, né? E fala que é Moshe que está colocando, e não foi isso, foi o próprio Arão que jogou a vara dele. Se bem que na primeira vez a serpente que se tornou, a vara que se tornou em serpente foi a de Moshe, não era de Arão. Mas isso por quê? Para mostrar que quem faz o milagre é Hashem, é ele que muda, não é a vara que é milagrosa, alguma coisa assim, mas... E algumas pessoas falam que ela que comeu as outras cobras, só que na verdade o pau comeu os outros paus. Isso, muito bem. Então vieram então Moshe e fizeram isso, né? E fizeram assim como Hashem ordenou, e jogou Arão a sua vara diante do faraó, diante de seus servos, e transformou-se em serpente. E chamou também o faraó, os seus sábios, os feiticeiros, e eles fizeram a mesma coisa. Por quê? Porque no Egito eles eram expert em fazer magia, em fazer coisas. Então aquilo dali era brincadeira. Inclusive me darás conta que até o faraó riu e disse: para isso daí até uma criança pequena faz esse feitiço aí. É criança pequena? Sim, eles eram expert em fazer feitiçarias. Como assim? E Criança mágicas. Sim. Lá era um país de pura idolatria e de feitiçaria e de tudo mais. E de mágicas, etc. Então, jogou cada um sua vara e tornaram-se serpentes, né? E a vara de Arão, olha que fala, ele não fala que é serpente, ele fala que a vara de Arão engoliu as outras varas. Diz Rashi que aqui houve um milagre em cima de um outro milagre. Que milagre é esse, papai? O milagre é justamente mostrando que se uma cobra come uma outra cobra, isso não é nada mágico, porque é normal. Porque as cobras comem as outras cobras. As cobras é normal, uma cobra comeu outra cobra. Mas aqui aconteceu um milagre em cima do milagre, que a vara se transformou, a cobra se transformou em vara e a vara comeu as varas. Então foi um milagre. Então só depois disso que o faraó ficou: uau, o que está acontecendo? E disse então a Shema Moshe: pesado será o coração de faraó, né? E recusar-se-á, então deixar o povo ir. Ele fala: vai ter com o faraó pela manhã,
E eis que ele sai às águas, e te porás na sua direção, na orla do Nilo, e a vara que foi convertida em serpente tomarás em tuas mãos. E dir-lhe-ás: Hashem, Deus dos Hebreus, enviou-me a ti, dizendo: envia meu povo, e me servirão no deserto. Né? E eis que não atenderá até agora. Então o próprio Hashem está dizendo que vai lá e fala, mas o faraó não vai te ouvir muito. E assim falou Hashem: nisso saberás que eu sou Hashem, eis que eu golpearei com a vara que está na minha mão as águas do Nilo, e se converterão em sangue. Porque na realidade Hashem teve que ferir o Nilo, porque o que eles consideravam o Nilo? Consideravam o Nilo o quê? O Deus. Um Deus também, e apenas um rio, né? E por que fala que Hashem foi lá e foi falar com o faraó, mandou Moshe falar com o faraó logo de manhã, quando ele sai nas águas? Por quê? Porque o que é que o faraó estava fazendo lá na água? Toma banho. Ele ia fazer o número 1 e o número 2 lá. Então, escondido. Mas papai, como ele é Deus e... Papai, como um fala que ele é Deus e já queria toda a água? Pois é. Então quer dizer, ele está errado. Então é mentira, mentiroso. Ele fala: e os peixes que estão no Nilo morrerão e cheirarão mal, e o Nilo se cansarão dos egípcios por não poder beber a água, né? Então disse Hashem, Moshe, diz a Arão: toma a tua vara, estende a tua mão sobre a terra, sobre a água do Egito, e sobre os seus rios, e sobre os seus canais, e sobre as suas lagunas, seus lagos, sobre toda a reunião de águas, e serão sangue. Sangue será em toda a terra do Egito. Menos quando o Judá está perto. E nas madeiras de pedras, etc. Então, olha aqui, até fala de madeiras e pedras. O Midrash conta que quando ele sentava em algum lugar, por vamos supor, se tivesse botando a mão aqui na cadeira, eles descobriam que estava em uma poça de sangue. Estava tudo molhado de sangue. Então fez assim. Então foi Moshe ou foi Arão que golpeou o Nilo? O Arão, porque ele que foi salvo no Nilo, que salvou Moshe no Nilo, então não podia ser ingrato. Moshe não poderia ser ingrato, né? Então quer dizer, por isso que não foi ele. Ou seja, Hashem, ele até ele paga qualquer coisa que você faça bondade. Então, inclusive o Nilo, que é um ser inanimado, é um rio, ele não sofreu, porque ele não sofreu justamente porque ele cuidou de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu não podia bater no Nilo porque não podia ser ingrato. E agora tem uma curiosidade: você sabia que em todo o Egito teve sangue somente na casa onde os judeus moravam, não era sangue, era água normal. E também o faraó, na casa do faraó não tinha sangue, sabia? Eu soube hoje disso. Por quê? Por quê? Porque como o Moshe Rabbeinu foi criado no Egito, o faraó também deu de comida para o Moshe Rabbeinu. Então, isso foi um ato de bondade que ele fez. Então, a gente disse: já que você foi bonzinho com o Moshe, eu vou então, nesse momento, nessa praga, eu vou ser bom com você. Então diz que por isso que o faraó não se importou, porque ele não sofreu quando o Egito todo virou sangue, porque ele tinha água na casa dele. Então, tipo assim, se eu tenho água na minha casa, tá ótimo. Que o povo, dane-se o povo. Então mostra o que ele era, uma pessoa realmente ruim. Ele não temia, ele não estava nem aí para as outras pessoas. Inclusive Moshe Rabbeinu era diferente dele, porque Moshe Rabbeinu estava no palácio real, cheio do ouro, do dinheiro, vivendo muito bem, e ele se importava com o próximo. O faraó estando lá muito bem, no bonzão, e ele não estava nem aí se o povo dele estava morrendo. Então olha a diferença de Moshe Rabbeinu e do faraó. Então diz o seguinte, então, que o Nilo então se converteu, havia sangue, os peixes haviam morrido no Nilo, cheirava muito mal, e não puderam os egípcios beber a água do Nilo. Mesmo que eles fossem nojentos e até pudesse beber sangue, eles não conseguiam. Pois é, a gente aprendeu isso também, né? Que eles bebiam sangue também, mas eles não conseguiam nem beber o sangue, que é líquido, porque estava cheirando mal. É interessante aqui que a Torá fala que os egípcios não puderam beber. Significa que o faraó, ele pôde, né? Existiu esse pequeno milagre também, que Hashem deu uma colher de chá para ele, para que ele pudesse beber. E fizeram os mesmos os magos do Egito, porque aí, tá aqui, aí você me pergunta: papai, me prova que tinha água
no palácio do faraó. E fizeram os magos do Egito a mesma magia, com suas magias, endureceu o coração do faraó. E não escutou como falou Hashem. Peraí, então de onde eles tiraram água? Se os egípcios, toda a água do Egito não tinha virado sangue, Sim. mas falou que os magos fizeram a mesma coisa. Porque eles tiram daquela parada? Então eles tinham água, então a água do faraó tinha. Então procede dessa maneira que a gente está vendo, que Hashem permitiu com que tivesse água lá no palácio do faraó. Então endureceu o coração do faraó, né, e não escutou o que Hashem endureceu. Não estou nem aí, entendeu? Não quero saber, dane-se. Então ele era só malvada. E cavaram em todo o Egito, nos arredores do Nilo, água para beber, porque não podiam beber a água do Nilo. E passaram-se 7 dias depois de feriu Hashem o Nilo. Ou seja, cada praga, ela demorava, se eu não me engano, demorou as pragas no Egito, se não me engano, um ano inteiro. Dizem os nossos sábios que eram 3 semanas de advertência e 1 semana de praga. Então, Moshe Rabbeinu advertiu ele 3 semanas antes e 7 dias inteiros de pragas, imagina só. E disse Hashem a Moshe, vai ao faraó e diz-lhe, assim falou Hashem, envia meu povo para que me sirva. Se te recusares a enviá-lo, eis que eu ferirei todas as tuas fronteiras com rãs. E o Nilo multiplicará rãs, e subirão rãs, e virão a tua casa, e entrarão em teu quarto. Foi uma rã gigante que surgiu do Nilo, Isso. grandão. De dormir, e sobre tua cama, e sobre teus servos, do teu povo, teus fornos, e teus restos de provisões, enfim, sobre ti, sobre o teu povo, e sobre tudo que os teus servos subirão mais rãs. O capítulo 8 começa dizendo então, e disse, Hashem Moshe diz, a Arão, estende a tua mão, como a tua vara sobre os rios, novamente foi Arão que fez, não foi Moshe Rabbeinu, sobre os canais, sobre os lagos, e subiu, né? E subiu as rãs sobre a terra. Não, não é as rãs. Foi um sapo enorme, feio, horroroso. Quando eles batiam pra matar esse sapo grandão, ele cuspiu outros sapos. Não foi sapos que saíram do Nilo, foi um sapo. Pois é, mas olha o que a Torá fala. No Perek 8, no Passuque 2 em diante, e estendeu Arão a sua mão sobre as águas do rio e subiu a rã, ou seja, uma rã só. E foi a rã grande, como você falou. E cada vez que eles batiam, surgiam mais rãs. Os egípcios, eles faziam o quê? Eles costumavam obrigar os judeus a trazer água para eles. Então, assim que eles obrigavam a trazer águas para eles, Hashem transformou a água em sangue, que eles maltratavam os judeus. Eles ficavam mandando o tempo todo. Se eles estivessem perto, ele mandava ainda os judeus. Mais longe ainda. E por que Hashem mandou o sapo? Porque, na realidade, eles obrigavam os judeus a trazer vermes, sapos, lesmas, insetos. Para fazer o quê? Para ficar se divertindo com eles. Tipo, E eles forçavam os judeus a recolher sapos. Então, o que aconteceu? Hashem disse, vocês estão fazendo isso? Então vocês vão pagar medida por medida. Olha, Hashem, ele paga medida por medida. Se você fizer uma coisa boa, você vai receber uma coisa boa. Como eu falei, o faraó fez uma coisa boa para Moshe Rabbeinu. Então Hashem pagou ele. Mas se fizer uma coisa ruim, paga medida por medida. Por isso que é muito importante a gente sempre fazer o bem para as outras pessoas, né? E cuidar para não fazer mal, porque numa hora, como diz a tia Valena, o boleto chega. Numa hora chega. Que boleto? Boleto. Uma hora você vai ter que pagar por isso. E fizeram assim os magos com suas magias e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Ai, quer dizer, que mérito tem? Não tem mérito nenhum. Que vantagem tem fazer rã? Mas eles fizeram, mostrando que eles tinham um poder de magia de também fazer isso. E chamou o faraó e Arão e disse, rogai. O faraó podia castigar os magos, de fazer mais sapos também. Não, mas só para mostrar que eles, por que eles fizeram? Para mostrar que o Moshe, tipo assim, era uma magia também, para dizer que Moshe estava usando truques na realidade. Mas não. E chamou o faraó Moshe e Arão e disse-lhe, rogai ao Hashem, que tire as rãs de mim, do meu povo, e enviarei o povo que sacrificarão a Hashem. E disse Moshe ao faraó, pede gloriosamente quando hei de fazer a oração por ti. E ele falou, quando é que você quer que as rãs saiam? Quando é que é? E fala que eu vou pedir por ti, pelo teu servo, pelo povo, e aniquilar as rãs, e ti da tua casa, e fique no Nilo. E disse
para amanhã. Por que ele falou pela manhã? Se aquilo estava na realidade incomodando muito ele, por que ele falou que tinha que ser só amanhã? Poderia dizer, tira agora, imediatamente. Porque ele pediu para amanhã, Moshe falou que seja feita como a tua palavra, para que você saiba que não há outro como Hashem nosso Deus. Porque o faraó, diz os nossos sábios, que o faraó, ele achava, Moshe Rabbeinu deve ser um homem muito inteligente, ele faz uns truques muito inteligentes. Então, ele já deve saber que na realidade daqui, se ele veio agora até comigo, ele deve saber que vai passar logo a rã. Então, vamos ver se ele está certo, então que venha só amanhã. Só amanhã. Eu quero ver se amanhã realmente vai parar as rãs. Mas era como Hashem queria, né? E diz outros sábios também, porque ele não pediu que as rãs sumissem logo imediatamente, porque ele era muito orgulhoso. Então ele queria dizer que a última palavra... Por isso que é perigoso se orgulhar. A quinta leitura, quinta aliá. E serão tiradas as rãs de ti, das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, somente no Nilo ficarão. Elas vão ficar somente lá no Nilo. E saíram Moshe e Arão de perto de Faraó e chamou e clamou Moshe a Hashem por causa das rãs que pôs o Faraó, e fez Hashem com que, assim como lhe pediu Moshe Rabbeinu, e morrer as rãs nas casas dos egípcios, como lhe pediu Moshe. E morrer as rãs das casas, dos pátios, dos campos, juntaram-se em montões e cheirou muito mal a terra. Porque na realidade Hashem fez as rãs desaparecerem, algumas rãs elas voltaram para o rio, né, Nilo, e outras ficaram, né? Por quê? Porque essas que ficaram, que cheiraram mal, eles queriam fazer tipo alimento dela, queriam fazer tipo pepino, sabe? A gente come picles no Shabat, então vamos deixar em conserva. E aí elas cheiraram muito mal, então eles não puderam. O que é conserva? Que nem o pepino. O pepino ele tá lá azedinho, quando a gente come picles lá dentro, porque ele conserva mais. Ele preserva. Não sei, eles comiam. Não sei. Você falou que eles eram vegetarianos. Não, eles não comiam o bode e o boi, porque o bezerro, que Eu era o falei deus. vegetariano. Não, que era o deus deles. O resto eles comiam, viviam sangue. Entendeu? E vendo o Faraó que houve descanso, endureceu seu coração e não escutou como falou Hashem. Hashem já sabia que ele não ia escutar. E disse, endureceu o seu coração e não escutou como falou Hashem. E disse Hashem a Moshe, diz a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra e se torne piolhos por toda a terra do Egito. Mas tem uma explicação que é interessante, que dessa vez os judeus também participaram, também foram atacados com piolhos. Também. Por quê? Porque os magos estavam dizendo, bom, se atacar só a gente dessa vez, significa que não é o dedo de Deus. Mas se atacar todo mundo, isso é uma praga geral, então foi Deus que fez. Então ele disse, então se é assim, então tá bom. Só que interessante aqui, a gente vê que existe alguns desenhos, alguns filmes que mostram que existe uma praga de moscas, e que isso não existe, não tá na Torá. Não tem praga de mosca. Praga de sangue, mas eles colocaram e piolhos. Porque e colocaram isso no lugar do animais mais ferozes. Pois é, porque na realidade como as rãs morreram, é lógico que ia feder, que ia dar mau cheiro, que ia levantar moscas, mas não houve uma praga de moscas. Isso não existe, tá, gente? Na Torá não tem isso. E fizeram assim, e por quê? E porque foi Arão que feriu a terra e não Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu também não podia ser ingrato com a terra que alimentou ele. Os outros judeus tiveram que fazer isso porque eles foram escravizados, eles sofreram naquela terra, mas Moshe Rabbeinu não pode ser ingrato, tá? E fizeram assim, estendeu Arão a sua mão com a vara e feriu o pó da terra, e houve piolhos no homem, no animal, né, no homem, no animal, e em todo o pó da terra transformou-se em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim os magos com a sua magia para produzir piolhos, e fizeram assim os magos com sua magia para produzir piolhos e não puderam. Por que eles não puderam? Porque a magia deles, abaixo de uma rã, eles não conseguiam fazer. A magia dele não tinha poder para criar coisas pequenas. Então, significa... Só tipo, menos pequeno e mais grande também. No máximo o tamanho de uma rã. Depois disso, eles não tinham poder para fazer isso. Então, eles não puderam fazer. Algumas poucas eram também de ovo. Isso. Então era bem grande. E houve piolhos no homem e no animal. E disseram os magos do Faraó, isto é o dedo de Deus. Por que ele falava que era a mão de Deus? É o dedo, porque na realidade cada praga era como se fosse um dedo de Deus. E endureceu o coração do Faraó e não escutou como falou Hashem.
E disse Hashem a Moshe: madruga pela manhã e apresenta diante do faraó, e eis que ele sai às águas. Novamente, ele estava saindo lá na água para fazer o número 2 dele ali, para dizer que ele era Deus, e que ele não queria que as pessoas soubessem que ele conseguia fazer isso, porque um Deus não faz essas coisas. E lhe dirás, ele assim falou, também não come, etc. Então como ele comia? Não vi esse midrash. Assim falou Hashem: envia meu povo para que me sirva, pois se não enviares o meu povo, eis que farei enviar-te a teus servos e ao teu povo e a tua casa animais daninhos que fala que são animais ferozes, entendeu? E se encheram as tuas casas, os egípcios, animais. E também podiam trancar as portas para atacar eles dentro da casa. Nesse dia Hashem iria separar, porque as outras pragas, né, até as outras Hashem ainda tinha colocado um pouquinho ali. Por quê? Porque até na terra de Goshen houve sangue lá. Não tinha sangue para o judeu beber, mas tinha, porque quando os egípcios foram lá tentar tomar água, a água virou em sangue. Então elas só deixavam de tornar sangue quando eles pagavam pela água. Então eu separarei nesse dia a terra de Goshen, em que o meu povo está, para que não haja ali animais ferozes, daninhos, para que saibam que eu sou Hashem no meio de vocês. Então ele fala o que significa animais daninhos, essas coisas. O Rashi explica que a palavra arov, como animais daninhos, é como cobras e escorpiões, juntamente o Rashban traduz a palavra como classe de lobos, etc. Mas a gente sabe o que Hashem mandou foi vários animais. Os piolhos foram para castigar os egípcios porque eles pediam que os judeus fizessem o quê? Varressem o chão do Egito. Imagina uma terra, isso é terra, você vai varrer. Os dois sofreram muito varrendo o deserto. Imagina o deserto tem muita areia. Ia acabar? Nunca. Então ele falou, assim como vocês fizeram isso de maldade, então eu vou fazer o pó da terra se transformar em piolhos. Os animais selvagens, então, por quê? Porque eles obrigavam os judeus a caçarem esses animais e também mandavam bem para longe, para eles ficarem longe das esposas e das famílias. Então, olha o que aconteceu. Quando os judeus iam caçar os animais, o que não pode caçar, é proibido ficar caçando, não pode, né? Então, eles faziam isso com os animais e os animais tratavam os judeus bem. Até tem algumas cenas que o leão trava bem, ficava mansinho com os judeus, e com os egípcios eles atacavam. E diz mais, nessa praga tinha um animal que Hashem enviou, que é um animal raro e estranho, ele nem existe mais, mas Hashem enviou um animal estranho e raro chamado Silonit, que ele era capaz de entrar voando pelas chaminés e abrir as portas com suas garras, deixando passar todos os animais selvagens que irrompiam, arrebentavam, quebravam as casas e devoravam as pessoas que estivessem lá dentro escondidas. Por quê? Porque Hashem mandou todo tipo de animal para ir. Então vinha esse animal e abria as portas, ele tinha umas garras assim, abria essas portas para os animais entrarem lá e comerem. Porque tipo uma coisa de leão? Não. Acho que ele era um animal diferente, não sei como é que ele era. Mas ele era um tipo de animal como se fosse... Ele fala que tinha garras. Então ele poderia ser que nem Silonite era o nome do animal, desse animal muito estranho. E ele abria, aqui só fala o seguinte, diz que ele tinha garras, e com as garras dele ele abria as portas. Então, isso eram os animais que fizeram isso para castigar os egípcios. Porque ele falava para eles caçarem. Isso. A sexta leitura começa falando, e eu farei salvação para o meu povo e para o teu virá praga. Então a gente está dizendo, olha, para o teu povo vai vir praga, para o meu não vai vir. E será este milagre. E fez Hashem assim, chegaram os animais daninhos, em praga, em massa, e o faraó, a casa do faraó e seus servos e toda a terra do Egito se arruinava por causa dos animais. E chamou o faraó Moshe e Aharon por causa dos animais daninhos. Então ele disse, olha, vão sacrificar o vosso Deus na terra. E disse Moshe, que não é justo fazer assim, porque é abominação para os egípcios sacrificar
a Hashem, nosso Deus. Então ele disse, olha, ide e pode sacrificar o seu Deus. E aí o Moshe disse, olha, se eu matar o teu Deus na tua frente, vai ser uma abominação. A gente vai matar um carneiro. Vocês adoram o carneiro, é um dos deuses de vocês. Se sacrificarmos a adoração dos egípcios aos olhos de vocês, certamente vocês vão nos apedrejar. Caminhando 3 dias, nós iremos para o deserto e lá nós faremos sacrifício a Hashem, nosso Deus, como ele nos disse. E disse o faraó, eu vos enviarei e sacrificareis a Hashem, vosso Deus, no deserto, somente não ireis longe. Fazei oração por mim também. Olha, o faraó começa a amolecer o coração dele. Olha, vão e reze por mim também, por favor. Mas olha que interessante. O papai fala para você como é importante a gente respeitar a religião de outras pessoas. Respeitar não significa concordar. Se o próprio Hashem diz aqui na Torá, olha, eu não vou sacrificar aqui na tua frente. Porque se eu fizer na tua frente, vai ser mal para você. Hashem, ele respeita o livre-arbítrio das outras pessoas. Hashem respeitar o livre-arbítrio não significa que ele concorde que a pessoa está certa. Então, se uma pessoa que tem outras religiões, outras fés, e eles acreditam em outras coisas, tá, BCD, o problema é seu, eu respeito. Então a gente tem que respeitar, tá? Respeitar as outras religiões. Não significa que a gente concorde com ela. Respeitar é uma coisa, não concordar não. Então, respeite. Tem coisas que a gente deve evitar falar, evitar criticar, fazer porque é a religião deles. Então o próprio Hashem fez isso. Eu não vou matar na tua frente. Eu tenho respeito por você. Tá errado? Tá errado. Mas eu não vou ser agressivo dessa maneira. Então respeito acima de tudo. Entendeu o que eu falei? Respeitar. Então disse então o faraó, né, e pediu que orasse por ele, etc. E disse Moshe, eis que eu saio de perto de ti, orarei para Hashem, só depois que eu sair daqui, né? E os animais daninhos do faraó e de seus servos, amanhã somente não voltem, aí depois somente não voltem o faraó a burlar, ou seja, Moshe estava dizendo, não vai me enganar de novo, né? E não enviando o povo para sacrificar Hashem. E saiu Moshe e se juntou ao do faraó e orou a Hashem e fez Hashem conforme as palavras de Moshe Rabbeinu. E tirou os animais do faraó e seus servos, seu povo, e não ficou um só. Por que Hashem fala que não ficou um só? Porque se ficassem os animais lá mortos, alguma coisa assim, eles poderiam se beneficiar dessa praga. Eles poderiam tirar proveitos. Então, tipo, morreu um animal aqui, então eu vou ficar com um casaco, vou tirar a pele dele, fazer um casaco, e etc. Achando que eles tivessem nenhum proveito. Nenhum proveito. E o que foi que aconteceu? Endureceu seu coração do faraó e também dessa vez não deixei. Moshe tinha acabado de dizer, né? Não vai me burlar, não vai me enganar, mas não adiantou. A partir da 5ª praga, Hashem vai começar a endurecer o coração de faraó. Por que ele não endureceu? Hashem não tinha endurecido. Hashem só tinha dito, olha, o coração dele vai estar duro. Porque ele já era mau. Ele já estava mal. Então ele disse, ele já é mau, então o coração dele já está desse jeito. Mas agora eu vou começar a endurecer o coração dele, porque agora eu que não quero que ele faça. Agora não. Ele é muito mau. Então, mesmo que ele queira se arrepender, não vai poder fazer techuvá. Por quê? O que isso significa? Isso significa que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se Hashem nos dá a oportunidade de fazer techuvá e a gente não faz techuvá é um presente muito grande de Hashem. A gente não faz techuvá, nós estamos jogando esse presente e desprezando o presente de Hashem. Tanto é que diz os nossos sábios que se uma pessoa peca e diz, depois eu faço techuvá, não é dada a oportunidade para ela fazer techuvá. Entendeu? A Morabob também tinha contado uma história que tinha um homem no judô que se arrependeu na terra e falou pros amigos dele se arrependerem também na sinagoga. Eles não estavam nem aí. Daí quando morreu com os amigos dele, daí ele foi lá pro Ganed e os amigos dele pro Guerri. Não, porque não fez chuva. Ele falou, por que nossos amigos estão indo pro Ganed e a gente? É porque vocês não, porque fez chuva lá na terra e vocês não, a gente pode fazer chuva aqui em cima. E nós falou, não, porque vocês desprezaram o presente que tinha dado lá embaixo, agora vocês vão sofrer aqui em cima também. Pois é, ou seja, a techuvá ela só pode ser feita aqui. Depois que passou a oportunidade, já era. Então, colocando assim, disse Hashem, Deus dos Hebreus, envia meu povo novamente para que me sirva. Olha, o que Hashem está pedindo é o seguinte, Jesus está pedindo o seguinte, liberta meu povo, só para que eles me sirvam. Aí volta no que eu falei nos vídeos anteriores, que o objetivo principal da liberdade era a liberdade espiritual. Hashem só quer que a gente sirva a Ele. A gente não está pedindo para ser liberto para que a gente vá para onde? Para que a gente vá para a praia, para que a gente vá para o shopping, para que a gente... Não, a gente só quer ser livre para servir a Hashem.
E aí o papai contou nos outros vídeos passados que às vezes quando eu estava trabalhando eu pedia para ser uma folguinha do trabalho para guardar um Yom Tov, para guardar alguma coisa, às vezes o chefe não deixava o papai, não me liberava, né? Queria que eu trabalhasse no Shabat e alguma coisa assim. Eu cansava de dizer para os chefes, eu não estou querendo que você me libere para o Shabat ou para trabalhar. Você só quer comprar coisas de assim, não dá. Eu não vou fazer churrasco, eu não vou pra praia, eu não vou ficar de biquíni, não vou jogar videogame, Playstation, igual o Gabriel faz. Eu vou ficar somente servindo a Hashem, é só para servir a Hashem. Então a Hashem é muito interessante. Ser livre para servir a Hashem, só isso, mais nada. É só por isso que a gente quer. Então ele fala mais no passo 2, pois se te recusares a enviá-lo, ainda desta vez, eis que a mão de Hashem estará sobre o gado, e sobre o campo, e sobre os cavalos, sobre os asnos, e sobre os camelos, e sobre as vacas, ou seja, todo o rebanho lá do Egito, e não morrerá, ele fala, que vai vir muito grave, uma pestilência, uma peste muito grande. E fala sobre o seguinte, e separará Hashem o gado do povo de Israel, do gado do Egito, e não morrerá nada do que possui os filhos de Israel, Bnei Israel. Então determinou Hashem um prazo, né, dizendo, amanhã fará Hashem esta coisa na terra. Então ele disse que quando Moshe Rabbeinu foi até o faraó, ele fez uma marca na parede. Ele falou, olha, quando o sol bater nesse ponto aqui, é a hora que vai começar a praga, para mostrar que quem comanda é Hashem. Nada é por acaso, Hashem comanda. Então na hora que o pôr do sol estava vindo, que pegou na marca, começou a praga. Então determinou. E fez Hashem esta coisa no dia seguinte, morreu todo o gado do Egito, o gado dos filhos de Israel não morreram nenhum, e mandou o faraó ver, e eis que o gado dos filhos de Israel não morreram nenhum, e endureceu o coração do faraó, ficou com mais raiva, justamente a morte dos animais foram mortos, porque eles forçavam os judeus a pastorearem os rebanhos dele para bem longe, para ficarem longe da família. Então por causa disso eles foram punidos com a morte do gado deles, do rebanho deles, etc. E disse Hashem então, Aharon, toma o vosso punho, aí já foi para Moshe, eram os dois agora, eles pegavam a mão dele cheia de fuligem da fornalha, é como se fosse... Carvão? Né? Mas sabe o pozinho quando termina a vela, que sopra assim, sai aquele pozinho preto, pegasse aquilo ali, tipo pó preto que sobrou, e jogasse para cima. E quando eles jogaram... Tipo terra cinza? Folhagem, fuligem de fornalha, quando a gente faz Lag BaOmer, que fica o carvão, entendeu? Ele vira tipo um pozinho preto. E jogará Moshe para os céus, e jogará Moshe para os céus aos olhos do faraó. Então o faraó tinha que ver isso, jogou para cima, né? E será o pó fino sobre a terra do Egito, e será sobre o homem, sobre o animal, sarna, que desabrochará em úlceras. Então primeiro será uma coceira que irá virar grandes feridas em toda a terra do Egito. E tomaram fuligem, a fornalha, e estiveram diante do faraó, e jogou Moshe para os céus, e foi a sarna úlcera, desabrochando no homem, no animal, foi uma coisa terrível. E Moshe, por causa da sarna, porque estava essa sarna, os magos do Egito não puderam ver, e os magos do Egito não puderam se apresentar diante dele, porque foi uma humilhação muito grande para os magos, os feiticeiros. Diz o Midrash que quando eles queriam sentar, eles não podiam sentar, que doía. Se eles ficassem em pé, doía. Se deitava, doía. A partir dessa praga em diante, né, até a quinta Hashem não tinha feito, mas num furúnculo Hashem diz que ele que começou a endurecer o coração do faraó. Ele começou a endurecer. Por que Hashem fez isso? Ele começou a endurecer justamente porque ele já era uma pessoa ruim, não tinha mais chance para ele. Disse Hashem a Moshe, madruga pela manhã e apresenta-te diante do faraó, e diz ele, assim falou Hashem, Deus dos hebreus, envia meu povo para que me sirva. Novamente, o que Hashem quer? Apenas livre para que sirva, só para servir. Porque desta vez eu mandarei todas as minhas pragas a teu coração e a teus servos e a teu povo, para que saibas que não há como eu em toda a terra, pois agora poderia estender a minha mão e ferir a ti e ao teu povo como pestilência, e serias aniquilado da terra. Então olha só que interessante, a Hashem fala, olha, eu poderia muito bem matar você, já era, matar rapidinho, sabe, mas eu não sou como os outros
reis da terra, eu sou misericordioso. E cada vez que ia ter uma praga, Hashem mandava avisar. Os outros reinos da terra, eles quando fazem uma guerra, eles não avisam, eles atacam de surpresa, matando. E Hashem não faz isso, então ele avisa 1, 2, 3 vezes. Da mesma maneira, quando Hashem, antes de punir a gente, antes de ele castigar a gente ou punir, que não existe castigo, tudo que Hashem faz é bom, mas esse é um outro momento para a gente entender, num outro momento, ele avisa, né? Ele avisa para que a gente se arrependa. Porque Hashem, por que ele avisa? Porque Hashem avisa. O faraó perguntou para Moshe Rabbeinu: o teu Deus está nos destruindo e mesmo assim ele me avisa para que eu me proteja quando chegou a praga dos animais ou do granizo que vai vir? Por que você está me avisando para o meu benefício? Moshe Rabbeinu responde para o faraó: porque Deus não tem prazer na morte do rachá, do iníquo. Ele quer que ele faça techuvá e que ele se arrependa. Deus não gosta de castigar. Ele quer apenas que você se arrependa. Somente isso. É que nem um pai. O pai não gosta de bater no filho, não gosta de espancar. Só quer que você obedeça. Somente isso. Passando a vergonha dele. E os furúnculos. Por quê? Porque na realidade os judeus eles tinham que aquecer a água para os egípcios. Tragam água fria, tragam água morna. Então eles não podiam mais tomar banho nem quente nem frio, porque a ferida era tão ruim, se você colocasse água quente doía, se colocasse água fria doía. Então isso também é uma medida, Hashem pagou medida por medida a todas as coisas ruins que os egípcios fizeram para os judeus. E Hashem fala, ele poderia destruir você rapidinho, entendeu? E tirar você da terra. No entanto, por isso que eu te fiz ficar para mostrar minha força, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Hashem poderia muito bem ter derrotado o Egito, ter derrotado o faraó, mas Hashem fez, eu não vou fazer isso porque eu quero mostrar os meus sinais para que as pessoas aprendam disso daí, que não vem em castigo de uma vez só. Da mesma maneira que a gente aprendeu, Ariela, que quando Yaakov, antes de morrer, ele pediu que ele ficasse doente. Porque a doença, às vezes, é uma bênção disfarçada. Porque se você morre do nada, lembra que as pessoas morreram pelo espirro? E agora não, agora você faz o quê? Então, você pode se preparar. Tudo para quê? Para fazer techuvá. A gente termina aqui e a gente volta falando sobre a 7ª leitura e o Mafitir, tá bom? E encerrando a leitura dessa Parashá Vairá. Shalom Aleichem e...